Olá, pessoal. Olá. Oi, gente. Olá. Boa noite. Deixa eu escolher um filtro legal. Ah, já sei. Vou pôr esse aqui. Ei, gente, boa noite. Boa noite, gente. Vamos chamar todo mundo aqui para a live, 20 horas só plantas. Hoje a gente tem convidado especial, o Gênesis de Ecossistemas. Então agora eu tenho que colocar aqui, tema, 20 horas. Amor em Flores, olá, amo seus vídeos, obrigada, gratidão. Gratidão sempre, gente. Tem que agradecer a Deus tudo, né? Tô cumprimentando todo mundo aqui, a Senara eu tô cumprimentando. Olá, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito. Boa noite, Célio. Boa noite. Gente, vamos chamar o pessoal para vir para cá. Dá aí uns coraçõezinhos que aparecem lá para todo mundo. O pessoal tá reclamando que não tá recebendo notificação. Tema. Agora eu vou pôr aqui 20 horas para quem entrar saber o que a gente tá falando. Senão o pessoal fica perdido, né? 20 horas só plantas. Aí, agora eu tenho que fixar. Agora eu tenho que fixar. Fixei, pronto. Fixado. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Boa noite. Tá faltando aí 3 minutinhos, a gente pode ir conversando. Eu quero saber, gente, Elenival, como que vocês estão? Como foi o dia de vocês? Primeira coisa, como foi o dia de vocês? Boa noite, Elenival, boa noite. Tô aprendendo muito com você, tô amando. Destaque por falou. Que legal, fico feliz. Isso que é gratificante, sabe? Gênesis entrou. Eu vou tentar conectar com ele. Mandar aqui, eu vou mandar pro Gênesis enviando. Vamos ver se ele aparece aqui. Para estar conversando aqui com a gente. Ei, gente, boa noite. Falta ainda 2 minutinhos, então nosso tempo está muito bom. A gente fica 20 horas até 20 horas, 21 horas falando sobre plantas. Dá as likes aí, os coraçõezinhos, gente, que mostra para bastante gente. Ah, Amor em Flores está falando que é de Pernambuco, que legal. Ei, Laura. E a gente vai fazendo uma live aqui sobre plantas, falando de coisas agradáveis que são as plantas. Aí a gente descansa do dia e a gente fica bem para amanhã, para a gente ser bem produtivo amanhã, né? Ei, gente, boa noite. Bem-vindo ao nosso canal. Vamos aprender sobre plantas aqui. Eu dou dicas de plantas para vocês realmente aprenderem a mexer com as plantas, a cuidar das plantas, ok? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu vou chamar aqui o Gênesis outra vez, porque não deu certo. Vamos ver se a minha solicitação agora dá certo. Aceita aí, por favor. Olha se dá certo aí. Se não der, você manda o convite aqui pra mim. Ei, gente, boa noite. Um beijo pra vocês. Boa noite. Como que foi o dia de vocês, gente? Me conta. O que vocês fizeram? Vocês mexeram com plantas? Eu fiz muitas mudas, a Marisete tá falando. Que beleza, Marisete, é isso aí. A Jusmária Miranda tá falando que fez venda. Jusmária, você vende o quê? O que você vende? Conta aqui pra mim. Gente, eu tô lendo, eu leio, às vezes eu não comento tudo, mas eu tô lendo aqui, viu? Eu gosto de ler tudo que vocês escrevem, não dá pra falar tudo. O Célio tá falando que sim. Que cuidou das plantas. Jusmária Miranda, terrário, que legal! Isso é muito bom. Para quem que você vende? Para parentes ou desconhecidos?
Parece que o Gênesis agora disse aqui pra gente. Vamos ver o que de novo que ele vai trazer para nós, o que nós vamos aprender hoje. Oi, tudo bem? Olá! Boa noite! Boa noite, tá ouvindo legal? Tô ouvindo legal. Mas que maravilha desse lugar que você tá aí. Conta para nós. Eu tô aqui no meu sítio aqui, legal, né? Ah! E a internet aí é legal? Graças a Deus, e a Ronet aqui de Olambra é boa. Você Meu tá amigo. onde? Você tá em São Paulo, na Olambra? Onde você tá? Eu tô em Olambra, interior de São Paulo. Olha que monte de gente que tá aqui para te ver. Que legal. Fala, galera. E como foi seu dia? Foi ótimo, trabalhamos um pouquinho lá no sítio, aqui no sítio, na empresa, internamente, não tá dando para fazer tanta coisa. Semana que vem a gente vai ter que parar mesmo de vez, parar aí por uns 15 dias até dar uma melhorada. Infelizmente, tá chato. Eu queria trabalhar. Mas hoje eu vi um cara, eu amo esses caras pirados do marketing digital. Érico Rocha, sabe? Tipo assim. E ele estava falando que é hora de trabalhar muito. Tudo que a gente não tem tempo para fazer é hora de fazer. Fazer caixa na crise. Então ele falou, aí uma pessoa falou lá assim para ele, eu vendo roupa, ninguém quer comprar roupa. Então vende roupa, jaleco para enfermeiro. Aí outra pessoa estava falando assim, como que vai fazer caixa? Você tem que ver que a empresa agora é você e você pensar a maneira de você fazer caixa. Porque senão daqui 2, 3 meses, como que você vai ficar nessa crise? Eu achei muito interessante. Tipo assim, você chegar perto do seu colaborador e falar, olha, não tem como te pagar. Como que a gente vai fazer? Deixar do problema ser só da gente e colocar o problema para quem trabalha com a gente também, né? Eu achei muito interessante a colocação dele para a gente realmente se superar na crise. A gente está trabalhando com as manutenções, né, que não pode parar. As manutenções continuam iguais. A obra parou porque não depende da gente. O que dependeu, a gente fez. A gente vai ter que virar a chave, né? Agora a gente vai dar férias pro pessoal aí por um tempinho e depois voltar aí trabalhar. Mas eu não parei, né? Eu estou trabalhando com alguns projetos. A gente está com jardim de cactos para fazer, tem alguns lagos para projetar. É o que você falou. Me conta aí, o pessoal não sabe montar lago. Como que o pessoal monta lago? Qual o espaço mínimo que eu tenho que ter na minha casa para montar um lago? Contrata eu, gente. Tô brincando. Espaço mínimo para fazer lago, não tem espaço mínimo. Assim, eu já fiz lago em espaços de apartamento, varanda de apartamento, e já fiz lagos com 8.000 metros quadrados. Eu brinco que o lago ele tem que estar de acordo com o ambiente, ele tem que estar encaixado no ambiente, né? Ele tem que fazer parte de um ambiente, e às vezes um lago pequeno em um lugar pequeno, ele fica num tamanho bom. Né? Eu posto o mais natural possível, se assemelhando à natureza, né? Esse é o grande diferencial da Gênesis, né? A grande sacada é essa, né? A gente tenta integrar o lago ao paisagismo e à arquitetura de uma forma bem natural, bem sutil, e isso tem dado um bom resultado e a galera está gostando bastante. Tem muita gente que fala, mas onde você aprende? Eu aprendo na natureza, eu aprendo na beira de um córrego, na beira de um rio, na beira de uma lagoa. Aí é o melhor lugar para você estar aprendendo, né? Eu até brinco com a minha equipe, né? Eu falo, gente, quando vocês montam o lago e olha, e achar que foi você que fez, desfaz e faz de novo. Porque não é essa a ideia, né? Então aquela coisa de empilhar pedrinha, deixar aquela coisa muito bonitinha, não é com a Gênesis, não é comigo. A gente tenta deixar o mais natural possível mesmo. Então vamos posicionar o pessoal aqui, porque eles estão acostumados, a gente faz live aí 5 dias por semana e a gente fala só plantas, cuidado com plantas. E hoje a gente está trazendo esse elemento água para junto da natureza, que é uma coisa que o pessoal não está muito acostumado, sabe? E então, para o pessoal que está te ouvindo aqui, os nossos seguidores, tem como eles levar esse elemento água para a casa deles, ou eles precisam da sua ajuda? Como que você pode estar ajudando eles através dessa live? Hoje em dia, fala Marcel, vou dar um oi só pro meu amigo aí que me deu vários. Oi, Marcelo! Marcel, da Lamanda. Oi, Marcel. Parceiro, muito gente boa.
Hoje em dia tem muitos produtos no mercado, né? Kit Meu Primeiro Lago, laguinho pequenininho, vasos com água. A água em si, ela é muito bacana para você colocar em qualquer tipo de jardim, né? Eu amo água e trabalho muito com plantas aquáticas, né? Já que a gente está numa live que fala de plantas, dá para criar vasos, dá para usar tinas, usar potes com água e plantas aquáticas, que fica muito legal a ideia. Mas a nossa especialidade são os lagos e as piscinas naturais, né? A gente constrói lagos e piscinas faz mais de 15 anos no Brasil inteiro. Temos lagos aqui no Brasil e fora, né? A gente tem lago no Texas, Paraguai, tem alguns lagos espalhados aí. E a dica que eu dou, se for usar um lago, contrate um profissional para não errar, porque hoje, infelizmente, o lago está passando por uma fase como foi no aquarismo alguns anos atrás. Muita gente acha que fazer lago é só abrir um buraco, pôr uma lona e pôr pedra e comprar um filtro na internet. É simples, mas a conta vem depois, né? Porque não é tão fácil. Se fosse tão fácil, não teriam tantas empresas especializadas nisso, O né? filtro que comporta esse tamanho, que vai manter O realmente tudo filtro clarinho, correto. limpinho, né? Geralmente, na internet, numa loja de filtro, você vai ligar, o cara vai te falar, compra esse filtro aqui que é para 10 mil litros de água. Mas não é assim, não é tão simples. Então, o meu conselho é, contrate um profissional do mesmo jeito no paisagismo, né? Um paisagista, ele estuda, ele vive aquilo todo dia. Então, é bem mais difícil ele errar, é bem mais difícil eu errar do que você cometer erros e tentar fazer, e aí vai acabar ficando mais caro lá no final das contas, do que você contratar alguém para fazer direito, entendeu? Você gasta uma vez só, né? Gasta uma vez e pelo menos foi feito, né? Direito, e você sabe que foi feito. Também existem muitas empresas que não fazem direito, né? Tipo, eu tenho 30% dos meus clientes são clientes que já têm um lago e deu problema e procura a gente para estar reformando esse lago, entendeu? Eu Refazendo. lembro, Ricardo, que eu tive uma aula na minha pós-graduação que o professor falou assim: imagine uma moça sentada, ao lado de uma piscina. Ela continua sentada. Se não tem água nenhuma, ela não vai ficar sentada ali. Então, a água, a importância dela, dá aquela sensação, mesmo da pessoa não entrando dentro dela, de aconchego. A pessoa vai ficar ali mais tempo. Sim, não é isso? Sim. E ainda mais você ter a opção de ter um lago que você contempla todos os meses do ano, e no verão você pode, além de pôr o pé, entrar no lago, nadar com o peixe, mergulhar, fazer uma flutuação, né? Isso é muito legal. Tanto que as Eu fui piscinas... uma vez na sua empresa, no Olambra, e tinha lá vários lagos montados, inclusive com carpas. Nossa, mas estava muito lindo. A gente tem bastante lagos, tem lagos com carpas, tem lagos com peixes tropicais, tem lagos com plantas, está cada vez mais. E outro problema da crise foi essa, né? Se eu ficar com o meu pessoal lá na empresa parado, eu fico inventando o que fazer e gastando. Então eu falei, gente, vai para casa, senão a gente vai gastar demais aqui. Só. Mas aí é bom que serve para uma vitrine, né? Já tem bastante lago lá, tem bastante coisa. E então você, para a pessoa estar montando esse lago, você não aconselha a pessoa a montar sem a ajuda de um profissional. Piscina, você monta também em formato natural, não é isso? Parece que eu vi foi isso lá no Olambra. Eu faço piscinas naturais, lagos para nado, no caso, né? Além dos lagos ornamentais, que são lagos para contemplação, né? A ideia do lago para nado são lagos mais profundos, que permite que você entre com os peixes. Tem muita gente que me pergunta, né? Mas como que eu faço com bronzeador, com protetor solar, enfim. Tudo tem que ter bom senso, né? Tudo tem que ter bom senso, né? Como que eu vou entrar num lago com protetor solar, com bronzeador raíto, vai ficar tudo vermelho, mas assim, os nossos lagos já têm
sistema de ozônio, sistema UV, os filtros biológicos já têm uma capacidade para filtrar mesmo que aconteça isso, entendeu? Então a gente já se preocupa com isso também, né? Tem muitas pessoas, tem muitas clientes que estão pegando piscinas existentes, piscinas antigas na fazenda e transformando em piscinas biológicas. Então eu tenho muito cliente assim, que vem com uma piscina pronta, em alvenaria, antiga, pô, vamos pôr um filtro biológico, pôr planta e pôr peixe. Isso está virando praxe aqui, a gente tem feito muito isso. E até clientes que estavam fixados naquela ideia de ter uma piscina, uma paisagem estática, optar por ter uma piscina natural com as plantas e os peixes, entendeu? Então esse mercado está crescendo muito. E assim, muitos projetos a gente está tendo a procura para fazer esse tipo de piscina. É muito legal. O pessoal está perguntando aqui como que a gente começou a live. A gente começou a live falando sobre o elemento água, a água no paisagismo, quais são os benefícios, e a gente está falando muito que traz muita qualidade de vida e que fica muito bonito, que é muito legal. É isso que a gente está falando, sobre os lagos, esse elemento água mesmo dentro do paisagismo, tá? O seguidor que perguntou. Outro que está perguntando, quais as principais plantas aquáticas? Eu tenho aqui no meu sítio, eu tenho mais de 39 espécies. Eu tenho algumas espécies que eu não lancei ainda, que eu trouxe da Holanda, como taboa variegata, junco zebra, íris, rosa, roxa, amarela, várias. Vânia, anota aí para nós. Mas a gente usa muito taboa, papiro, cavalinha, pontedéria, a musa, aquelas bananas. Como? Aquela musa, banana. Ornamental. Aquele tifonodoro que chama. Que o Bulemarques usava muito, né? A gente tem, eu vi lá no Iotim. O Iotim também tem, o Orsini gosta. A gente usa bastante tifonodoro. Então, mais as plantas que eu mais uso são pontedéria, taboa, colocácea e o próprio tifonodoro são as plantas que eu estou usando ultimamente. Mas eu tenho lagos que é só com íris, lagos com ócuros. Eu procuro usar muita planta de margem, né? Para usar um teste de plantas que estão na terra e coloco na beira da água ali. Eu estou com alguns capins agora usando na beira de lago. Capim? Capim. O Adriano da Caetê me arrumou um capim azul lindo que eu estou plantando na beira do lago e está indo muito bem. E essa variação de cor que você está falando enriquece muito o ambiente. Enriquece e dá mais chance para o paisagismo viajar, porque assim, a ideia é que o paisagista me contrate para criar um lago, mas que o meu lago faça parte da paisagem. Para que isso aconteça, eu tenho que criar uma integração com cores, formas, estilos de planta, né? Se eu tenho pouca planta, eu fico sempre limitado naquilo. O cara quer pôr algo mais tropical, menos tropical, quer pôr algo mais oriental, eu tenho que ter opção de planta para abrir um leque para o paisagista e ele me falar, Ricardo, vai para essa linha, vai para aquela. Eu fiz um lago com o Hanazaki, em Trancoso, acho que está no meu feed lá. É um lago que tem é muito rico em planta aquática. No começo ele era só areia e o Hanazaki me pediu, Ricardo, eu quero muita planta, eu quero uma selva. Então lá eu tenho sombrinha chinesa, eu tenho colocácea, eu tenho pontedéria, mas em grandes maciços mesmo. E tá lindo mesmo. Nossa, que legal. O pessoal está perguntando, Geraldo Júnior, pode usar bromélias? Bromélia eu uso muito nas margens por conta das pedras. Como são plantas que têm pouca raiz, ela precisa só estar ali fixa em algum lugar. Então a gente usa bastante bromélia do lado de fora do lago. É uma boa opção. Fireball, Porto Laranja, bromélia imperial, a gente usa bastante bromélia, sim. Aí tem aquela história da dengue, vai dar dengue. Eu sou contra, porque é difícil se achar um Aedes aegypti dentro de uma bromélia, é muito difícil. Ele prefere fontes mais limpas de água, né? Então eu sempre uso bromélia. Aqui no meu espaço eu tenho muita bromélia, mas ainda... Tem um trabalho do Instituto Oswaldo Cruz que fala que as bromélias não dão dengue. Você já viu? Eu já vi, e realmente eu já fiz testes.
Se você regar a bromélia duas vezes por semana, já não é água parada. Ponto. Outra coisa, o Aedes aegypti, ele prefere fontes artificiais de água. Entendeu? Pneu, latinha, essas coisas. Então, esquece essa neura de tirar a bromélia do jardim. Uma vez veio um técnico aqui, falou, tira todas as bromélias. Eu disse, pega a água, tá com larva. Tinha larva de pernilongo, mas não era do Aedes. Eu disse, pode levar para o instituto que você quiser. Se for Aedes, você volta aqui, eu corto. Não tinha nada de larva, era só pernilongo. Você Então, não tem assim, noção com o que você está falando, tanto que você está ajudando as pessoas. Porque tem isso aí é muita uma gente que dúvida sai de todo arrancando as mundo. bromelinhas mesmo, mas não precisa se preocupar com isso. E outra vantagem do lago, tá, gente? Quando você tem um lago, nos meus lagos eu ponho peixes pequenos, como molinésia, espadinha, barbo sumatra, vários peixinhos pequenos que se alimentam de larvas de mosquito. Então, quando você tem o lago, além desses peixinhos pequenos que se alimentam das larvas dos mosquitos, diminui os pernilongos da tua casa e você atrai libélula, que a larva da libélula é a principal predadora da larva do Aedes aegypti. Então, você acaba dando pro ecossistema um equilíbrio e eliminando o problema da dengue da tua casa com um lago, com água. Entendi. É uma estratégia muito bacana. Isso tem estudos mesmo que provam que a larva da libélula que se alimenta da larva do Aedes. Para atrair a libélula seria crotalária, né? É isso, a protalária. Basta ter água. Um corpo de O, água. o G. Silva está perguntando se tem alguma planta aquática para dentro de casa. Então, existem plantas que resistem dentro de casa. Deus fez a floresta e a gente que construiu a casa, né? Não existe planta para interior. Existem plantas que resistem ao interior por algum tempo, né? Então, planta para interior são plantas artificiais. Essas vão ficar sempre bonitas dentro da tua casa. Uma planta que de sombra pode ser colocada dentro da tua casa, porém, de tempos em tempos, você vai ter que tirar essa planta e pôr num viveiro, numa estufa, senão você vai ter problemas. Isso é a minha visão e a minha experiência com plantas para dentro de casa. Geralmente numa varanda funciona bem, porque você tem ventilação, você tem umidade, mas dentro de casa, principalmente as plantas aquáticas, elas precisam de luz. A maioria precisa de sol. Eu falo com o pessoal aqui que tem uma planta que tolera muito bem, que é a Apidistra elatium, tipo um porão, assim, 2 horas de claridade por dia. Mas fora isso, eu vou tirar, tá dando eco. Vou tirar o foninho e ver se melhora. Melhorou o som? Para mim tá bom. Ô, pessoal, fala aqui pra mim se o som tá ok. Mas essa Apidistra elatium é bem resistente a pouca claridade. Fora isso, as amiocucas, jiboia, tudo precisa de claridade durante a manhã, senão ela acaba não ficando legal, não ficando bonita. Eu tô falando isso porque tem um seguidor aqui perguntando contra a adaptação. Mas assim, planta nenhuma se adapta à sombra total. Não é isso, Ricardo? Eu acho que precisa de luz. E pelas minhas experiências aqui, todas que eu pus, eu perdi, ou eu precisei tirar e pôr no sol, depois eu volto à planta e fico brincando de manuseio. Tem um amigo que trabalha com isso, inclusive, ele aluga plantas para escritórios, essas coisas, e ele está sempre trocando as plantas, porque as plantas não aguentam. Elas ficam bem por um tempo, mas tem que ser toda hora tá trocando. Mas são opções. O pessoal está querendo saber como que é a manutenção dessas plantas. Quais plantas? Da água? Plantas aquáticas em geral. As plantas aquáticas eu uso como auxiliadoras para o meu filtro, né? No meu lago, eu tenho fosfato, nitrato e matéria orgânica, que são alimentos para as algas, né? Se eu coloco plantas aquáticas, eu diminuo a quantidade desses elementos na água, porque eu crio como se fosse uma hidroponia. Porém,
as plantas aquáticas com alimento, com nutriente, elas vão crescer demais. É como um brejo. Você tem uma taboa no brejo, aí o povo fala, tem uma taboa, tomou conta do lago. Se você não fizer uma poda constante, mensal, as plantas vão tomar conta do lago, vão fechar o lago. Então, o que a minha equipe faz? Ela tira essas plantas, esse excesso de plantas dos lagos dos meus clientes, traz para o nosso sítio e a gente faz novas mudas. Então, eu acabo reciclando com o lixo gerado nas manutenções. Eu não compro planta aquática faz mais de 10 anos, que a gente produz as plantas com lixo da nossa manutenção. Então, resumindo poda mensal, não deixar crescer demais para não tomar conta do teu lago, vai retirando essas mudas de dentro da planta. Diferente das flutuantes que você tem que eliminar mesmo, que é o alface d'água, o aguapé, essas plantas que flutuam no lago, que tem até mais eficiência em filtragem, né, nesses tratamentos de água com plantas aquáticas, mas no lago é mais difícil de controlar. Nossa, que legal. O pessoal está aprendendo coisa muito diferente aqui hoje com você. Obrigado. O Geraldo está falando, tem controle de temperatura para os peixes? Eu tenho lagos com aquecimento. Eu coloquei um lago com uma arraia, acho que no domingo ou sábado, deu até um ibope lá no Instagram, porque o pessoal falou arraia no lago, coitada, não sei o quê. E o meu cliente é apaixonado, viaja muito e trouxe essas arraias para o lago dele. O lago dele é com controle de temperatura, tem um aquecimento. No meu lago eu tenho um aruanã e alguns peixes que são de águas mais quentes. No inverno eu tiro esses peixes do lago e ponho em um lago preparado com água quente, para que eles passem o inverno, entendeu? Porque ainda é muito caro aquecimento de água no Brasil, é surreal. Eu fiz um orçamento para o meu lago esse ano. Meu lago tem 48 mil litros de água, eu ia ter que investir 80 mil reais de equipamento e mais 4 mil reais de energia por mês para aquecer meu lago. Então, assim, ainda é inviável. Então, a gente tem essas opções de trabalhar com lagos para levar esses peixes para lá e manter esses peixes por um tempo, 2, 3 meses, que é o tempo frio, né? Em regiões mais quentes, não. Eu tenho clientes em Brasília, tenho cliente em Goiânia, cliente em lugares mais quentes como Recife, que eu não tenho problema. O próprio eu tenho no Rio de Janeiro, na Barra, eu não aqueço e tem aruanã lá, que é um peixe amazônico que aguenta muito bem. Entendi. O Geraldo está perguntando sobre as carpas, se elas são bem resistentes para os lagos. E tem outro seguidor que está perguntando sobre fitônia no lago. O que é fitônia? Fitônia é aquela plantinha pequenininha, tem vermelhinha, tem verdinha. Você conhece, não? Ah, esse nome eu não conheço, não. Desculpa, gente. Eu sou mais caipirão com planta. Você vê. Peraí. Eu sou caipirão com planta. Tem com nome científico demais, só conheço as minhas mesmo. A carpa, me perguntaram da carpa, né? A carpa ainda é o peixe mais resistente a mudanças de temperatura, né? Tem carpas no Japão abaixo de 0, elas aguentam bem, são as carpas mais dóceis, são peixes mais dóceis, mais bonitos. Ainda é a minha primeira escolha, mas eu tenho feito bastante lagos com... Ah, vai bem na margem, sim. Conheço essa plantinha. Vai bem sim. Ah, que bom. Eu não sabia esse nome dela ainda. Mas ela vai bem na margem, ali perto do seixo. Ela vai bem para cobrir o seixo. Então, a carpa isso ainda é a melhor opção para lagos, por conta da resistência de mudança de temperatura, essas coisas todas, e serem mais dóceis, né? Mas eu tenho feito bastante lagos com outros peixes, ultimamente. O pessoal está perguntando sobre a Vitória Régia. Vitória Régia eu não consegui ter ainda. Eu sei que o Lorenzi tem, ele consegue até multiplicar. Já pus uma aqui no meu sítio, não consegui. Num projeto que eu fiz na Amazônia, para o Jardim Botânico de Manaus, a gente ia criar um lago para a Vitória Régia. Eu sei que ela tem algumas exigências quanto à profundidade, substrato,
Como os nossos lagos são muito limpos, eu tenho um pouco de dificuldade para ter plantas como Vitória Regia e Lotus, né? Eu tenho Lotus em alguns lagos, mas elas nem saem para fora. Então, a Lotus e a Vitória Regia precisa de uma carga orgânica muito grande. E nos lagos cristalinos é muito baixa essa carga orgânica. Se você não consegue, nós simples mortais, então podemos esquecer. Eu estou tentando, eu vou conseguir ainda. É um desafio. Peixe japonês dá certo? O Geraldo Júnior está te perguntando aqui. Quem? O Geraldo está te perguntando se esse peixe japonês dá certo. Que peixe japonês? Peixe japonês é aquele tipo red cap, aqueles laranjadinhos. Kingyo, dá. Lá, peixe japonês Kingyo funciona bem. Tem É aquele parecido com a carpa. Que é um com a nadadeira maior, né? Vai bem, sim. Mais legal. O André tá falando assim, me ajuda com minhas alfaces d'água. Mas o que está acontecendo com a alface d'água dele? Não Folha sei. com nervura branca. Então, eu planto muito pouca alface, aguapé, planta flutuante nos lagos. Porque as carpas, elas comem as raízes e suja o fundo do lago. Então, eu não tenho tanta experiência com flutuantes, né? Salvine, alface d'água, aguapé, eu uso muito pouco. Provavelmente eu não vou poder te ajudar com essas nervuras, não sei responder. O Geraldo tá falando, eu fui aquarista, se usa carabandeira em lagos? Nunca usei, por conta do pH, porque geralmente os lagos têm pH mais alto e o acarabandeira ele gosta de pHs mais baixos. E então nunca usei, mas eu tenho cliente que tem Oscar, eu tenho cliente que tem Aroanã, eu tenho cliente que tem bote, a bala shark, pangaços, mas o acará, como ele é um peixe também para ser visto de lado, quando você põe um acará num lago, você vai olhar ele por cima. Não faz tanto sentido você colocar num lago um acarabandeira. Ele é mais bonito para ser visto de lado no aquário. O Nilton quer te perguntar aqui. Vamos ver o que o Nilton vai perguntar pra gente. Amor, dá uma já usou água energia totalmente solar para tocar um lago? Pode usar. Placas. Hoje a gente tem bombas econômicas que gastam aí 280 watts e jogam 30 mil litros hora. Hoje ficou mais fácil. Antigamente era mais difícil. Você vai ter bastante placa. Depende do tamanho do lago e do tamanho do telhado da casa. Ou do tamanho do lugar de onde vai ser usado essas placas. Entendi. Tem lagos aí que consomem 4 mil reais de energia por mês. Então vai ter que pôr bastante placa. Nossa. São lagos gigantes. A Luísa está falando aqui, árvores de raízes grandes são prejudiciais para a borda do lago? É prejudicial por conta da manta, se for raízes tipo figueira, bambu moçô, que soltam raízes distantes, elas furam a manta. Não é legal, e nem folha pequena. Se for plantar alguma árvore perto do lago, escolha árvores com poucas raízes e árvores com folhas maiores. Que aí a folha é fácil de ser pega, entendeu? Não estraga tanto o lago. Perguntaram se dá para transformar um lago existente num lago cristalino. É difícil por conta do fundo, né? Tudo que eu coloco no meu lago, cada pedra, cada areia, tudo é escolhido a dedo, tudo tem o porquê. Então, se você pôr terra dentro do lago, vai ficar ali. Então, se tem um fundo sujo no lago, é difícil manter isso limpo. Né? Ainda mais com peixe que vai estar nadando no fundo e revirando o fundo. Entendi. Pessoal, nós estamos aqui falando sobre água, uma conversa muito gostosa sobre plantas, paisagismo. Vou pedir para vocês uma coisa, vocês tiraram um print dessa tela, marcar o arroba do Gênesis do Ecossistema, o meu arroba, ana.paula.lima. Aí vocês divulguem nos stories de vocês, marca a gente, porque aí a gente vê que vocês divulgaram e a gente também reposta no stories da gente. Nossa. Faz um post bem criativo, pode colocar no feed que tem mais gente. E coloque no feed também, na legenda, gente, que insight que vocês teve, que ideia que vocês tiveram depois dessa live sobre paisagismo, sobre água.
isso ajudou vocês alguma coisa, essa live ajudou vocês alguma coisa, aí vocês podem estar postando no feed, colocando lá o que ajudou vocês, porque vocês vão estar ajudando outras pessoas também. Combinado? Então vai lá, tira um print dessa tela, depois faz uma coisa bem legal pro Eu vou dar um stories, sorriso aqui, ó. pro feed de vocês. Pro print, ó. Então, o Geraldo Júnior está perguntando: dá problemas de doenças nos peixes tipo íctio? Dá. Dá doença. É igual um aquário. Árgulus, íctio, tem fungo, tudo a mesma coisa. Melhor evitar, melhor uma prevenção seria do que tratar? Como que é? Quando eu não comprar sei muito bem sobre isso aí. Peixe tem que fazer os esqueminha de quarentena com os peixes, não pôr peixe de várias lojas. Doença nas carpas tem muito, doença nos peixes. Tudo que acontece no aquário acontece no lago, né? Então, assim, um pouco, se eu não me engano, o íctio, ele dá em épocas mais frias. Isso então, mesmo. Assim, no lago, como a gente tem águas mais quentes, diferente do aquário, dá um pouco menos de íctio. Mas as variações de temperatura, como na primavera, essas coisas assim, aparecem muitas doenças nas carpas. Então a gente tem que estar sempre de olho nas manutenções, nos hábitos das carpas e ficar de olho, porque a carpa, quando ela apresenta alguma enfermidade, ela vai se distanciar do grupo, ela para de comer, enfim. Então você tem que ser feita uma prevenção. Eu pus no Bora Pro Lago no YouTube, tem um vídeo que eu mostro como eu aplico injeção em carpas. É bem legal esse vídeo. Quem não segue, vai lá no YouTube, Bora Pro Lago, tem vários vídeos lá, inclusive tem eu aplicando. Como que chama lá no YouTube? Repete, por favor. Bora Pro Lago. Bora Pro Lago. Bora Pro Lago. É um canal nosso bem legal, tem bastante coisa, bastante lago, obra, dia a dia. Muita ideia pro pessoal, né? Então, e aí a pessoa vai acompanhando o nosso dia a dia. O Bora Pro Lago é como se fosse um vlog, e aí dentro do canal tem outros, tem o Desafio Fronteira, que conta a história de uma obra do início ao fim, é bem legal. Segue lá, galera. Dá para esclarecer muito, né? Tem bastante coisa. Que é um assunto muito novo para o pessoal aqui da live. O David Berg, tenho carpas há mais de 2 anos, mas nunca consegui reproduzir. Tem alguma dica? Separa o macho e a fêmea, coloca numa caixa d'água com aguapé e muda o pH da água no período de agosto a novembro, que é o período de desova. Aí você vai conseguir. Dentro do lago, dificilmente ela vai desovar, e se desovar, o macho e a fêmea comem as ovas, então você não vai ver o peixe. A manha tira o peixe e dá um choque de pH ou de temperatura. O peixe vai achar que vai morrer e ele vai desovar. Essa é a estratégia. Super dica, gente. Olha aí. Ensinei como é que você faz desova. Tá Se você vendo? não conseguir, aí você tem que induzir com hipófise, que é um hormônio. Como faz a manutenção das pedras de um lago? Afinal, mesmo com ozonizador, as sujeiras ainda continuam entre elas. Animal Center Goiânia está te perguntando aqui. Primeira coisa, escovar a pedra é um pecado, é uma agressão para o lago. Porque se você escova a pedra, você vai tirar a alga, vai matar a alga, ela vai gerar mais nutriente, vai formar a alga de novo. Então, você tem que, para curar, no caso, esse problema, que não é um problema, se tem muita alga e está te incomodando, você tem que diminuir, provavelmente, nitrato, fosfato e carga orgânica do teu lago, né? Isso é um dos elementos. Se está sujo é porque o filtro não está dando conta. Se o filtro não está dando conta, você tem que aumentar o sistema de filtragem. Ozônio não é mágico. O ozônio, ele oxida a água, ele não vai oxidar a pedra, ele não vai limpar o lago. Porque, assim, hoje em dia, tem muita gente achando que o ozônio é o filtro. E o filtro não é o ozônio. O ozônio é só um a mais para o lago. É só para você diminuir a carga orgânica do lago. Se você usar o ozônio e não tiver um bom filtro mecânico, um bom filtro biológico,
não vai adiantar nada. Uma hora o lago vai ficar sujo e verde do mesmo jeito. Então, Ricardo, você vai amar saber o que o André Estevam está falando aqui. Tenho que falar. 3 pontinhos, reticências, né? Dormi olhando uma postagem da Gênesis e sonhei com um lago no meu paisagismo, aqui em casa. Agora eu quero. Vamos fazer, André. Projeta aí que a gente vai aí e realiza seu sonho. Bora. Não é? Massa. O Geraldo Júnior. Em aquário, quanto mais sujo o peixe acha melhor, no lago é assim também? Geraldo, quanto mais sujo, o peixe acha... Em aquário, entendi, quanto entendi. mais entendeu? Entendi. O peixe ele foi feito para viver na natureza. Na natureza tem carga orgânica, tem sujeira, tem coisa, é óbvio. O lago limpo, tão limpo é bonito para a gente. Para o peixe não é tão bom, né? Isso é fato. A natureza não é tão limpa assim, né? Exceto Não os é. lagos de truta, os rios de truta que são cristalinos. A carpa, inclusive, é um peixe de lodo, um peixe de água verde. Quanto mais verde, mais zooplâncton, mais nutriente, é tudo melhor. Quando eu quero fazer com que um peixe cresça, eu pego o peixe e levo para um lago de barro, um lago sujo, ele cresce muito mais rápido do que num lago cristalino. Gente, que legal. Então, é igualzinho, Geraldo. Muito legal.